No início eu vou pedir para o senhor se apresentar, dizer o seu nome completo, a sua idade e alguma informação inicial a seu respeito. Meu nome é Osmar Kuhn, né? Eu, na verdade, sou nascido e criado aqui no Chiapeta. Eu nasci nas Brancas, em 1958, 9 de agosto de 1958. Uma família de agricultores, né? Meu pai também foi um dos colonizadores do município de Chiapeta, sou antiga, né? Nós somos uma família entre 13 irmãos, né? Alguns já partiram para a eternidade, né? Outros estão aqui ainda, né? E a gente nasceu e se criou ali nas Brancas, né? No interior do município de Chiapeta. Estudamos na escola rural das Brancas, né? Onde o nosso primeiro professor foi o professor Milton José Savariz, que foi vereador também na época, foi umas pessoas que também participou, juntamente com outros na emancipação na época, né? E a gente estudou até a quinta série ali, né? A gente sempre trabalhando na agricultura, né? Aí a gente via a necessidade de que, como filhos de agricultor, uma família numerosa, não tinha muito espaço na agricultura e tínhamos que estudar, né? Então, algum sacrifício tem que se fazer, né? Na época, eram umas épocas muito difíceis para estudar. Você tinha que se virar por conta própria, de a pé, ou a cavalo, ou de bicicleta. Não existia a questão do transporte escolar, era bem dificultoso, mas a gente tinha ensinamento da gente que tínhamos que estudar, alguma coisa tínhamos que fazer, né? E uma das coisas, quando eu fui falar com meu pai me disse: olha, não tenho nem dinheiro para comprar livro, qualquer coisa. Eu digo: não, mas eu me viro. E a gente sempre tinha, então, alguns vizinhos que davam serviço para a gente nas carpidas, no cortar soja, ajudar a trabalhar, enfim, se fosse hoje. Umas empresas também dão aí para os jovens hoje que estão aí para estudar, né, com outros nomes, né? Mas nós, na época, éramos diaristas, né, como existe até hoje, né? Fazíamos carpidas, enfim, ganhar nosso dinheiro para comprar os livros para poder estudar, né? E mais tarde, então, eu vim parar aqui na cidade, fomos estudando, e sempre participando. Gostei muito de estudar e participar dos grêmios estudantil. A gente era líder estudantil na época também, sempre fui acho que tivemos uma vocação, sei lá, de gostar dessa questão da vida de estudante e da participação da sociedade, enfim, liderando o grêmio estudantil, líder de série, enfim, fomos estudando, né, e fazendo a nossa parte. Depois a gente conseguiu um trabalho, né, na cidade, onde tivemos a oportunidade de trabalhar numa loja que tinha aqui, depois no escritório, mais tarde no Banco Bamirindos, 1977 a 80, trabalhei no Banco Bamirindos, e de 80 a 85 trabalhei na Cotrijuí, unidade Chiapeta. Depois de 85, daí nós assumimos um concurso público no município de Chiapeta, né? E onde trabalhamos até uma época, e em 88, então, fomos candidatos a vereador, fomos convidados pelo antigo PDS na época, para ser candidato a vereador, e tivemos êxito, fomos eleito vereador, e tive a oportunidade também de ser presidente da Câmara naquela época, e aí a gente foi 2 vezes vereador. Na terceira vez que eu tentei concorrer, não me elegi, mas fiquemos também com o presidente do partido e ajudando, sempre tentando desenvolver e ajudando a comunidade. Então, nesse aspecto, como vereador, a gente fez também várias ações a nível do município. Fui presidente do TV Clube na época. Tínhamos só um sinal de TV na cidade e achávamos que tínhamos que ampliar isso. Aí fizemos uma campanha de botar mais emissoras de televisão. A gente conseguiu então a Bandeirantes, a SBT e a TV Record na época, entendeu? Para ampliar, né? Não tinha essa facilidade que tem hoje. Você entra aí, você tem 200 canais à sua disposição. Naquela época era só a TV Globo, a TV Gaúcha, e acabou o baile. Então a gente também teve uma participação comunitária nesse aspecto, né? E também, trabalhando profissionalmente, fui
fui funcionário aqui na prefeitura de Chapeta, fui funcionário e contador na prefeitura de Iacorá, e depois sempre tive um escritório assessorando vários municípios da região. Continuamos até hoje nosso trabalho de assessoria aos municípios dentro do estado do Rio Grande do Sul. E participamos da política então lá em 2008. Fomos convidados a ser candidato a prefeito na época. Aí nós tivemos a oportunidade de se eleger juntamente com o vice-prefeito, que é o negro, popular negro, Alcides Guardalá. E em 2009, então nós começamos um trabalho no município de Chapeta como prefeito. Fomos trabalhando, vimos uma série de ações que precisavam ser feitas, né? E a gente tentou trabalhar em cima disso. Via sempre essa necessidade no município de Chapeta de desenvolver. Olhando outros municípios que se desenvolviam, via a necessidade e a oportunidade que tinha no sentido da gente fazer um bom trabalho, né? No sentido da busca de recursos, né? Para que nós pudéssemos dar o melhor para a nossa comunidade. Sempre tive uma visão bastante voltada para a questão habitacional, na questão social da nossa população. Um dos projetos que nós desenvolvemos, e a gente via isso, e isso foi uma das necessidades da gente se colocar à disposição da política também novamente, depois de vereador, depois de ter ficado uns anos fora, foi no sentido de prefeito e no sentido de conseguirmos fazer esses projetos sociais do município de Chapeta, né? Entre eles também, a gente viu também a necessidade de melhorar o aspecto da nossa cidade, que estava num aspecto bastante ruim, colocando uma infraestrutura melhor, começando pelos asfalto e tubulação da cidade, né? Tinha vários problemas, pontos críticos no nosso município, que tínhamos que resolver. E graças a Deus, através da oportunidade que o povo nos deu, e com a bênção de Deus, conseguimos ser prefeito, e então começamos a colocar em prática nossos planos. O primeiro deles foi trabalhar na questão da infraestrutura urbana, questão de melhorar os calçamentos, buscar recursos para fazer asfaltamentos, a infraestrutura com tubulações em todas as ruas, problemas sérios que tínhamos num valão que tinha na saída aqui para a planta Fucotra ali, que era um absurdo aquele lá, de vários e vários anos, 20 anos ali praticamente, aquilo lá com um problema naquela comunidade lá. A gente conseguiu resolver. Outro problema, as estradas do interior. Nós tínhamos bastante produtores de leite, suinocultura, né, que o pessoal sofria muito no sentido do transporte, escoamento de leite, né? Crianças perdendo aula em função de péssimas condições de estradas, né? E também um transporte escolar totalmente sucateado, com condições sem condições de transportar crianças. Então a gente também foi em busca disso. Compramos na época 6 ônibus novos, combis novas, tudo para melhorar o transporte e a segurança das crianças para vir assistir às aulas ou participar das aulas. Na saúde também, era precária a questão de saúde. Então também melhoramos a questão dos veículos, ambulância, UTI móvel, van para transportar as pessoas, reformamos o posto de saúde, melhoramos a questão da infraestrutura do hospital, construímos um posto novo de saúde que está sendo usado até hoje, né? Creche nova para as crianças, para dar uma melhor condições, para que as mães pudessem deixar os seus bebês já, desde os primeiros meses de vida, né, ao cuidado do município e toda a questão educacional depois disso. Também da habitação, então, nesse primeiro mandato nosso, nesses primeiros 2 anos de mandato, né, foi de 2009 a 2012, fui eu e o vice-prefeito Alcides Guardalá Negro, e depois de 2012 nós concorremos juntamente com o seu Nercisto Pilha, o meu vice-prefeito também, e fomos de 2003 a 2016. Nesses 8 anos desenvolvemos vários projetos, então, entre os quais eu já destaquei, e também a questão da habitação. A habitação, então, estava muito marcante a nível do município de Chapeta, uma necessidade extraordinária. Nós tínhamos uma vila, a Vila Rosa, com 70, quase 80 casas inabitáveis, péssimas condições, pessoal morando com uma insalubridade total, né? Área de risco, inclusive, e a gente então buscou junto ao governo federal projetos. Buscamos um projeto a nível de governo estadual e um a nível do governo federal. A nível do governo estadual nós conseguimos 50 casas pulverizadas, a gente fez, né?
mais 26 outras casas que vinha também da administração anterior, que eram 50 casas, mas acabaram devolvendo dinheiro de 24, porque não tinha, segundo dados na época daquela administração, não tinha pessoas suficientes para isso. Então nós construímos 26, mais 50 pulverizadas, o projeto que a gente buscou, e mais 100 casas, que é do PAC 2, que a gente construiu aqui uma cidade dentro de uma cidade, com toda a infraestrutura que as pessoas moram até hoje com muita comodidade, melhorando o aspecto social das pessoas, o aspecto visual, o aspecto de moradia, porque com toda a infraestrutura, com ruas asfaltadas, com casas com aquecimento solar, casas ótimas construções, boas casas, melhor dizendo, né? Com praça, com quadra de esporte, com pavilhão, tudo que a infraestrutura que precisa de uma cidade tem ali dentro. Então são alguns aspectos que a gente buscou no sentido de melhorar as condições de vida das pessoas, né? Sempre tentando assim, porque as pessoas precisam morar com dignidade. E a gente sempre teve isso, uma questão social, porque a gente também partiu de uma família humilde, que precisava pelhar, como diz o gaúcho, no bom sentido, para conseguir as coisas. Então, quando nós tivemos a oportunidade que o povo nos deu de sermos prefeitos, então uma das metas nossas foi isso, melhorar as condições da nossa cidade, do nosso município, para que as pessoas pudessem morar com dignidade, trabalhar com dignidade, quer seja na cidade, no interior, produzindo, né, alimento para trazer para a mesa das pessoas, né, poder se alimentar, enfim, com boa qualidade, né, e também que não tivesse perdendo produção. Tinha uma época que jogavam leite fora, enfim, quer dizer, desestimula o produtor de certa forma. Então nós tínhamos esse nosso compromisso de fazer as coisas acontecerem nesse aspecto e aproveitamos a oportunidade que os governos, tanto estadual como federal, de certa oportunidade oferecem aos municípios de todo o país, né? Basta você também querer aproveitar as oportunidades, colocar o município em condições de poder se habilitar para buscar esses recursos. Por exemplo, a questão do PAC 2. PAC 2 nós só conseguimos porque nós tínhamos que comprar a área do município, nós tínhamos que colocar toda a infraestrutura com recursos do município, água, luz, ruas, projetos, tudo com antecipação do município. Tudo isso pronto para poder se habilitar junto ao governo federal para conseguir recursos. Depois, toda a batalha para provar que o teu município, a tua população, efetivamente precisava desses recursos que estavam lá à disposição dos municípios do Brasil. Mas se você não vai lá, se você não coloca o teu município em condições de participar dos processos a nível federal e estadual, você não recebe recursos. É uma peleia, são 5.500 e poucos municípios no país, todos disputando aquilo que os municípios precisam e o governo federal oferece. 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul também disputando aquilo que o governo do estado coloca à disposição. Então, o que significa isso? Município em condições, pessoas dispostas a correr atrás daquilo que o povo precisa. Então esse foi um desafio que foi lançado para nós e graças a Deus nós conseguimos ultrapassar essas barreiras e o povo de Chiapeta teve este benefício, graças a Deus. Sim. E na verdade em vértices, assim, por exemplo, o que levou nós realmente a ser prefeito foi as questões sociais de Chiapeta, que isso aí fora de qualquer cogitação. Infelizmente o município jogado às traças, né? Infelizmente, ao longo de muitos anos. O pessoal na Vila Nova se preocupava em buscar o voto. Não foi esse nosso objetivo. A gente pensa que a pessoa tem que ter dignidade. Ou seja, tu tem um cara que trabalha para você. Você quer ver aquele cara bem, né? Você tem teu vizinho, quer ver teu vizinho bem, cara. Entendeu? Então, se você tem a caneta na mão, se você tem a possibilidade, então vamos botar o pé na estrada, vamos buscar isso. Graças a Deus a gente conseguiu fazer isso. Seu Osmar, a gente já comentou um pouco sobre o seu mandato, depois a gente vai voltar a esmiuçar um pouco melhor algumas obras especificamente, mas eu gostaria ainda de saber um pouco mais sobre a sua história pessoal. Primeiro, quantos anos o senhor tem? Nós estamos com 66. Nasci em 1958 para 2024, né? Estamos aí já beirando nos 70. Se Deus quiser, aos 70 anos, nós vamos entregar o nosso município.
E a sua área de formação é contabilidade? Eu sou formado em contabilidade e me especializei em pós-graduações, todas elas, fiz 3, todas elas na administração pública. Todas na gestão pública. Né? É meu trabalho, né? O cara tem que trabalhar em cima disso, né? Então, me especializei nisso. A gente até estava realizando a entrevista com o prefeito Éder de manhã, né? Também foi uma pessoa que buscou qualificar o seu trabalho na gestão pública. Sim. Enquanto estava no seu mandato, né? Eu acho que, por exemplo, assim, que nem o meu trabalho desde os anos 90, eu venho focado para os municípios, né? Quando eu entrei na prefeitura, logo depois disso, eu foquei em administração pública, fiz muitas auditorias, perícias em áreas públicas, né? E agora, há uns 20 anos para cá, praticamente só em assessorias, né? Então tem 90% de trabalho em cima das prefeituras, né? Então eu tenho que me especializar em cima daquilo que eu sei fazer. O senhor acredita que essa formação da contabilidade também lhe trouxe benefício ao gerir o orçamento público? Olha, eu até tenho dificuldades, às vezes, enquanto como político, porque, na verdade, o contador ele é formado em cima com questão econômica, né? Em cima de dados, em cima de números, né? Então, eu sempre tenho, assim, eu creio que ou benefício ou não, mas eu sempre tomo minhas decisões pautadas em números, né? Entendeu? Assim, eu sempre fico focado no orçamento. Ou seja, em qualquer ação que eu faço, inclusive na minha assessoria também, eu sempre foco em cima muito dos recursos públicos. A despesa pública, entendeu? No sentido do alcance da receita pública. Não pode deixar ultrapassar esse limite. Então, o político, como o contador, ele encontra certas dificuldades de vez em quando, né? Porque ele tem que dizer não. Não é possível. Nem tudo é possível. Entendeu? Nós temos um cobertor, e o cobertor é muitas vezes curto. Sempre curto. As ações, as necessidades são sempre maiores do que a receita. Isso é praticamente na empresa privada também, na família da gente também. As necessidades, aquilo que tu precisaria, são sempre maiores do que o teu ganho e a tua receita. Na administração pública, então, ela é muito nisso. Então, assim, às vezes o contador sofre um pouco em relação a isso, né? Porque você estudou, você se preparou, você tem na tua cabeça os números, né? Então, ele ajuda muito, no meu ponto de vista, porque você caminha mais tranquilo, você tem mais conhecimento, né? Que você tem um orçamento, você fazer uma despesa, e você sabendo do limite da tua receita, você faz bem mais tranquilo as coisas. Dá mais certo, né? Na verdade é isso, né? Não deixa de sonhar, mas já tem mais os pés no chão. Claro, o sonho sempre tem, né? O seu nascimento, que foi lá nas Brancas, o senhor nasceu em casa? Sim. Eu sou do tempo da parteira, né? Sou do tempo da parteira. E segundo a minha mãe, sempre comentava, meu pai, a parteira, né? Como foi minhas irmãs, conta até hoje isso, né? Foi de caminhão, é um dia de chuva. Então daqui nas Brancas são 9 quilômetros, e tudo estrada de chão vermelho, né? Com chuva, tu sabe que é bem complicado, né? Mas foi tudo bem tranquilo, na época era só na base da parteira, não tinha hospital, não tinha essa questão de... Né? Hoje é uma tranquilidade, né? Mas as mães sofriam muito naquela época, né? Eram as duras penas, né? E minha mãe com 13 filhos, imagina, né? E eu sou 13º, eu sou o último da minha família, né? Sou o mais novo. Já estou com 66 anos, sou mais novo. Mas era bem complicado. O senhor sabe quem atendia lá? Quem foi a parteira que... Não me lembro o nome da minha parteira, mas eu sei da pessoa que levou lá a pessoa que levou era o tio Moinho, o Atílio Schoster levou lá. Não, agora o nome da parteira, sinceramente, não me lembro bem. E qual era o nome dos seus pais? Meu pai é José Pedro Kuhn. José Pedro. E a minha mãe, Olinda Kuhn. O que o senhor pode dizer sobre os seus pais? Quais são as recordações deles? Olha, eu me lembro do meu pai, uma pessoa batalhadora, um agricultor, né? Um cara humilde, mas muito trabalhador, muito honesto, um bom relacionamento com seus vizinhos, meu pai e minha mãe, né?
e sempre preocupado na educação dos filhos, né? Assim, e na época, não é que nem agora, né? Assim, na época da vara de vime. Você não sabe o que é isso, vocês são muito jovens, né? Vime era uma árvore que você faz cestos, a vara que não quebra, né? Aí para tu ter uma ideia, né? Então os laçaços que às vezes se dava pelas pernas, né? No sentido de correção, e não tinha como quebrar a vara, né? Era uma... Mas eu tenho boas recordações dos meus pais, pessoas batalhadoras, né? Sempre muito participativo na comunidade, na nossa comunidade, nas Brancas lá. Era a escola, professor, né? O professor era o líder, tinha a escola, tinha que todo mundo trabalhar, e tinha as festas da escola. Então era time de futebol. Meu pai cedeu meus irmãos, na época, um potreiro, que se diz até hoje, né? Um gramado para fazer um time de futebol, onde nós jogamos muitas peladas e participamos de muitos jogos de futebol, que era o Minuano das Brancas, time de futebol que tinha lá. Longos anos durou aquele time lá também, né? Então a gente tem várias boas lembranças da época, né? E eles eram agricultores? Agricultores, meus pais. E de onde eles eram naturais? Na verdade, meu pai e minha mãe é natural de Taquari, né? Taquari. Chamava-se Colônia Velha, na época, o pessoal que veio os imigrantes, né? Vieram tudo para aquelas regiões ali, depois foram indo para outras regiões, cada um buscando melhorar sua vida, sei lá, né? Entendeu? Como que saíram uns para cá, outros para lá, entendeu? Mas era a busca na época das oportunidades, né? Na época da carroça de boi, né? Tudo mudanças feitas a carroça de boi, né? Era semanas, meses, às vezes, no trajeto, né? Para se deslocar. Imagina Taquari, Chapeta, Taquari. São 400 quilômetros, né? Tudo a carroça de boi, né? Assim, era bastante dificultoso, né? Semanas de viagem. Eles já eram casados quando vieram? Sim. Teve algum irmão seu que nasceu lá? Não. Todos para cá. E o senhor se recorda deles contarem sobre essa vinda? Não. Que motivou essa mudança? Não, isso talvez como a gente é uma família muito grande, né? Eu sou o último, né? Então acho que eles cansaram de contar para meus irmãos e acabaram se esquecendo de contar para mim, né? Ele também disse que as crianças não podiam participar de certas conversas. Sim, as conversas. Isso foi no meu tempo também, não tinha, né? Quando se reuniam, quando recebiam visitas, né? Assim, tipo, só dava uma olhada, nós já sumia do mapa, né? E então a gente já sabia que não podia participar da conversa, né? Era piazeiro para um lado e os adultos para o outro lado. A não ser quando chegavam os parentes, que eles começaram a contar os causos de antigamente, que praticamente não existem mais hoje, aí eles deixavam nós participar, nós amanhecia escutando os causos mais antigos, né? Contavam assim, era uma coisa muito linda, não tinha celular, não tinha televisão, mal apenas tinha um rádio, né? Então as pessoas realmente dialogavam, conversavam, entendeu? Eram as conversas assim muito boas, né? Assim, as coisas interessantes, né? E as visitas eram de jardineira. Sabe o que é jardineira, né? Entendeu? É tipo uma carroça, né? Puxada a cavalo. Tinha molas, né? Tudo. Uma jardineira era bem de vida. Não tinha carro, não tinha nada, né? É muito pouco. Raros caras que tinha, né? Era uma carroça mais chique. Uma carroça mais chique, E lá onde o senhor morava, o senhor se recorda quais eram os seus vizinhos, as famílias que moravam ali perto da sua casa? Ali tinha bastante família. Para ter uma ideia, na escola que eu estudava ali, na escola Luiz Folhato, por final ali, nas Brancas, tinha 80 e poucos alunos. Tinha aula de manhã e de tarde, né? E eram cheios de moradores. Nós tínhamos um morador no lado, era Cláudio Selk, o nome do cara, né? Depois fosse o Valdir Selk. E para um outro lado era o Otto Friedrich, o Oswaldo Cisne, entendeu? Um monte de... Assim, era uma linha que as pessoas tentavam morar perto nas bases das baixadas por causa das vertentes de água, né? Então, mais ou menos, estava todo mundo mais ou menos na mesma linha, né? Usava uma sanga nos fundos, né? Mas moravam todos ali. Então, ali tinha o seu Cláudio Selk, o seu Liberto Opp,
o seu Alberto Hittinger, o seu Leopoldo Friedrich, o Cromba, o Albino Paraginski ali, sabe? Por um lado, do outro lado, o Otto Friedrich, o Oswaldo Cisma, o Telmo Wagner, Balduino Schwink, Antônio Collin, entendeu? Daí para uma outra linha para lá de cima, aí já tinha lá o seu Albino Rosim, que mora aqui na cidade hoje, aí tinha o seu Piper, que tinha um moinho, Tom morava antes lá, os Tom, Samuel Tom, depois o Piper comprou o moinho, nos levava lá as moagens que se dizia na época fazer, né? Aí seu Bertoldo Lineker, Eduardo Schultz, né? Os Michalski ali, sabe, para cima ali, sabe? Erich Schultz, que mora até hoje nas Brancas ali, né? Era uma vizinhança grande, tinha bastante população. Para tu ter uma ideia, tinha 2 times de futebol. Tinha o Minuano, que era onde a nossa propriedade, né? Meu pai. E depois tinha o Nacional, que era nas Brancas de Cima, que era outra escola. Acho que o município de Chapeta tinha mais, umas 15, 16 escolas. Todo aquele rincão tinha escola, porque sempre, todos com 30, 40, 50, até 100 alunos, né? Das escolas do interior. Que eram tudo famílias populosas, né? Entendeu? Então... E tinha uma divisão dentro das Brancas? Sim. Como que se chamava? Na verdade, nós chamava a minha região, as Brancas. E mais para cima nós chamava Fazendas Brancas, que na verdade deu origem a Fazendas Brancas, né? Que até hoje se chama Fazendas Brancas, né? E a nossa região ali era as Brancas, era Colônias Brancas, quer dizer, onde é que estavam os colonos, né? Então tinha essa divisão nas Brancas ali, sabe? E os seus pais já vieram para fazer parte dessa colonização das Brancas? Das Brancas ali. É algo que a gente percebe na maioria dos municípios, esse êxodo rural, né? Sim, no passado havia muitos moradores no interior, e hoje essa a maioria, é por exemplo, nossas vizinhas, a maioria foi para Mato Grosso e Paraná. Eles venderam as terras, né? E outros foram comprados para Mato Grosso e Paraná. Não sei se, fazendo uma pergunta, vocês entrevistaram o seu Neripolo já também? O seu Vilibaldo Friedrich, que era vice-prefeito dele. Vilibaldo nós fomos colegas de aula. Vilibaldo foi vice-prefeito. No tempo do seu Neripolo, o Vilibaldo foi nosso colega. Nós fomos colegas de aula junto. Entendeu? Então, assim, as Brancas ali tinha bastante moradores. Todo o interior, na verdade, todo o interior era colônias, era uma colônia, tipo 25 hectares, 30 hectares, outros meia colônia, 10, 12, 15 hectares. Enfim, era uma divisão que tinha nisso. Aí depois as pessoas viram as ofertas no tipo Paraná, né, as terras boas do Paraná, Mato Grosso, as pessoas foram vendendo aqui, vendiam uma colônia de terra aqui e compravam quase 1000 hectares lá no Mato Grosso, enfim, né? Eram os desbravadores. Desbravaram aqui e foram desbravar para lá também, né? Então, aí foi se esvaziando, né? As nossas Brancas aí, sabe? Mas nessa época era ainda uma economia baseada familiar, bastante. Exato. O excedente, né? Por exemplo, tudo meio, na época, como você dizia, naquela época, era tudo meio no braço. Nós chamávamos amuque, né? Tudo era tudo no braço, não tinha muita mecanização, né? Foi muito pouco. Depois começou a entrar a mecanização, né? Os caras foram comprando, foram adequando as lavouras no sentido de ser mais extensiva, né? Mas sempre produtiva, né? Graças a Deus, né? E a sua família é de origem alemã? Alemã. Tanto da parte do meu pai, da parte da minha mãe, são de origem alemã. O senhor acha que tinha na sua convivência familiar, ou tem até hoje, alguma herança dessa cultura alemã, seja nos hábitos alimentares, da comida ou das músicas? Eu tenho bastante isso. Principalmente nos hábitos alimentares e na música, né? Na música, o alemão é cerveja, chopp e daí tem essas boias, né? Como se diz, né? E a música é aquela de bandinha, enfim, né? Entendeu? Eu gosto muito da música gauchesca, né? Eu gosto muito da nativista gauchesca. Mas também gosto muito da música de bandas, né? Acho que por causa da infância da gente, aquilo que meio que foi entrando, né? E a gente já pegou essa cultura também do tradicionalismo, também das músicas nativas, enfim. Então são coisas assim que veio soar muito bem pra gente, né? E a comida também, né? A cuca. Cuca, linguiça, café com leite. São tudo coisas boas, né?
A chimia, melado até hoje eu faço, né? Porque é uma cultura que eu vi dos meus pais, dos meus irmãos, né? Meus pais, né? E continuam até hoje, né? Porque são coisas que tu não pode perder, no meu ponto de vista, assim, coisas que nós temos que resgatar um pouco. Essa questão, por exemplo, assim, eu tenho minha chácara, eu faço as coisas ali, muita coisa, desde da criação de porco, galinha, o gado, leite, a horta, o melado, a cachaça que eu faço hoje, tudo, são coisas que tem que resgatar. A gente não pode deixar perder essas coisas boas, entendeu? Então são coisas que sempre digo o seguinte, eu quando faço, fora desse contexto aqui, né? Mas eu quando faço com tudo com muito amor e carinho. Eu me lembro dos meus pais, dos meus irmãos, por exemplo, para tu ter uma ideia, a sobrevivência naquela época, não existia açúcar. Açúcar você comprava lá de outras coisas para Páscoa e para Natal. O doce, para você ter uma ideia, o doce era adoçado com melado. Doce de fruta que se fazia, de pêssego, de pera, enfim, né? Que faz sobremesa que se dizia, era adoçado com melado, não tinha açúcar. Essa coisa veio depois, né? Então a gente se criou assim com essas coisas mais naturais, né? Entendeu? E essas coisas foram se perdendo. Eu falo esses dias, eu falo seguido, às vezes com pessoas de origem alemã também, que faziam muito de guardar fruta seca. Isso aí é uma coisa que existe há 200 anos, eu acho. As pessoas antigas todos fazem, até hoje ainda fazem a fruta seca. Por exemplo, guardam, porque não tinha... Eu sou do tempo de que não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, não tinha nada. No meu tempo, estudar era lamparina. Lampiãozinho, que era uma latinha, e nós aqui, ó. Aquilo chegava na narina do cara, aquilo chegava a ser preto. E nós tínhamos que estudar daquela forma, não tinha que fazer, porque durante o dia nós voltávamos da escola, nós tínhamos que trabalhar. Nós trabalhávamos, eu com 6 anos de idade, tinha que levar comida para meus irmãos, nós tínhamos uma área de terra, uma mais longe da outra, minha mãe fazia as panelas de comida, e eu e o meu sobrinho, que morava com nós também, nós levávamos a pezita, levava lá para eles. E desde criança tinha que trabalhar, era limpar pátio, era limpar casa, era limpar chiqueiro, limpar estrebaria, ajudar a fazer as coisas, não tinha moleza para ninguém. E estamos ali, sadio, tranquilo até hoje. Trabalho não tinha que estudar, nós tínhamos que ir no colégio, não podia faltar, ai de nós se faltasse a aula, e ai de nós se fizesse alguma arte e o professor reclamava em casa. Nós era castigado em casa também, além de ver o castigo na escola, nós era castigado em casa. Chegava em casa, nós deixávamos os cadernos, nós tínhamos que trabalhar, e à noite, minha mãe, meu pai, meus irmãos, que eram mais velhos que eu, queriam saber dos temas, tinha que estar tudo pronto. Tinha. E estamos aí, cara, não tem porquê. E eu tenho saudades desses tempos, mesmo com todas as dificuldades que nós vivemos, mas eram tempos bons, a gente fazia tudo com amor, tudo com carinho. O trabalho era feito com muito carinho, com muito amor. Estudar, nós não gostávamos muito de estudar, nós queríamos trabalhar, tu já pensou isso, né? A vontade era de estar no meio lá, trabalhando. E meu pai me dizia, minha mãe, não, você tem que estudar. Então naquela época, na cabeça dos meus pais, era obrigatório o ensino fundamental, ou seja, incompleto, até 5ª série. Isso no mínimo que tinha na nossa colônia, nós tínhamos que fazer isso. No mínimo tinha que fazer isso. Depois, o segundo passo, que era vir para o ginásio, aí era uma questão mais diferente, aí já tinha dificuldades. E que eu entrei naquela que eu falei. Meu pai não tinha dinheiro, mas eu fui trabalhar, fui carpir por dia. E uma das pessoas que eu posso citar aqui é o seu Aldino Hittinger, que tem ali no 10, ali do lado. E esse que me dava o serviço. Se terminava o nosso serviço na casa, eu sabia que ia lá, era o maior trabalho com ele. Comprei bicicleta trabalhando por dia, para poder me estudar. Em 72, comprei uma bicicleta usada, meu irmão, de 1970. Primeira bicicleta que eu comprei. E aí tu pega, então assim, valorizar o que tu tem, sabe? Meu pai não tinha condição, imagina com 3 irmãos, como é que vai dar uma coisa, uma colônia de terra? Colhiam lá uns 200, 300 sacos de soja, tinha que passar o ano com aquilo ali. Família grande, geladeira não tinha, feitava banha, um porco, feitava tudo e guardava na banha. Acho que o alemão gosta pão com banha, né? Pão com banha. Seu Mário, o senhor conheceu seus avós? Não conheci. Não conheci meus avós. Não conheci. Eles ficaram em Taquari? Não. Uma avó minha é enterrada aqui.
aqui no cemitério de Chiapeta. Sua avó Sua por avó. parte de pai ou mãe? Por parte da meu pai. Essa chegou a vir pra cá? Essa veio pra cá. Dos outros eu não sei, sabe? O nome também? É Catarina. Ela era. O nome deles assim, eu até, com todo respeito, né? A gente não olha muito isso. Mas para tu ter uma ideia, da parte do meu pai, devia ter também acho que uns 15, 16 irmãos, da parte da minha mãe. Isso era uma loucura de jeito na época. Era a formação de mão de obra, né? Era filhos para trabalhar, para sustentar a família, né? E na época era, acho que meio incentivado para povoar esse Rio Grande. E do lado materno também o senhor não tem... Não, esses não moram aqui, não foram enterrados aqui, né? O senhor acha que eles ficaram lá em Taquari? Sim, eles ficaram tudo aqueles lados. Tem muito? Sim. Sobre a colônia das Brancas, era uma mini vila. Na verdade, sim. Tinha acesso a quase tudo, tinha comércio? Não, comércio não tinha. Não. Que eu me lembro não tinha comércio. Nem de parte de minhas irmãs também não me lembro disso. Lá não tinha, né? Lá o que tinha era essas duas escolas mais próximas ali, né? Tinha esses dois times de futebol e era isso aí, né? E daí tinha as missas que faziam uma vez por mês, como acontece hoje, né? Tem nas comunidades, tem a missa, né? Então, o nosso lá não tinha essa vila. Agora, aqui para essa outra região ali, tipo São Judas, já tinha a questão de comércio ali. Para Vila Nova tinha questão de comércio, entendeu? No interior, mas lá nós não. Lá o nosso comércio era Chiapeta. Aí vinha para vila. Uhum. Para sede. Sede Chiapeta na época. Sede Chiapeta, já viu? Meu trabalho era sextas-feiras, embrochar os cavalos nas jardineiras do meu pai para a cidade. E tomar uma grapete. Já faz piazão, imagina, né? Tomar uma grapete. A grapete era um refrigerante tipo Fanta-Uva, né? Isso era E aquela bolacha, uma bolacha compridinha assim também. Super gostosa, tem até hoje. Em algum lugar deve ter por aí. Encontrei um dia lá em Tucunduva, uma padaria, essas bolachas. A grapete também. Um dia eu comprei. Acho que em São Paulo, por esse lado, tem, né? Acho que tem até hoje. Mas Deus o livre, ganhar uma grapete, tu tá feito na vida, né? Deus o livre. E o refrigerante, sabe como é que nós tomávamos? Furaram com preguinha a tampa. Porque tinha que dividir com um ou dois também para tomar. Tu não tomava um refrigerante sozinho. E não era no copo, né? Era no bico. Piazeiro tudo no bico, né? Então, furava com prego a tampinha. Tua mãe deve, tua mãe não, teu avô, se tu falar com teu avô, ele vai dizer lá. Fala lá com o seu timba velho, lá, tinha uma coisa que ele vai te dizer. Furava com tampinha para tomar. Ó. E tinha um moinho, o senhor falou lá, olaria, outras coisas. Para cima daí tinha olaria. Mais lá para bandas, fazendas brancas, lá onde é que perto do Zianque, lá em cima do Aldo, lá em cima, lá daí no fundão, lá tinha uma olaria. Lá. Que era de qual família? Não, Carvalho, acho que era, não, foi depois dos Carvalho. Que trabalhava lá foi os Veiga também trabalhava, morava ali e tudo. De quem era, não sei, de que era meio longinho de casa. Mas tu tem uma ideia como é que eram os troços, né? Tu se criava mais ou menos naquela região ali, ó, e você conhecia aquela região. Eu conheci São Judas porque nós tínhamos que ir no moinho levar as moagens. Tinha outro moinho lá, senão tu não conhecia. Eu nunca tinha ido como criança no Cão das Estradas. Nós ia jogar aqui no Linha Aracema, no Farroupilha, que tinha, nós ia de a pé atravessando os matos. Então, o conhecimento era a nossa comunidade ali com a sede. Mas não tinha, que nem hoje, uma coisa linda que as escolas fazem, por exemplo, a visitação, né, em todo o interior, né? Naquela época não tinha disso. Isso era muito raro, muito difícil. Era muito, a pobreza acho que é muito grande. Então tu vivia ali. O que era? Trabalhar, estudar, jogar futebol. Isso era a nossa vida, né? Nos domingos da se reunia, né? Tinha futebol. Depois, claro, quando a gente foi mais, já um pouco mais crescido, que a gente já participando mais de futebol, daí a gente começou a conhecer as outras comunidades, né? Mas até os 10, 8 anos por aí, nós conhecíamos as brancas ali, olha lá. E o moinho, o senhor lembra de quem que era? Era do seu Casimiro Piper. O pai do Casimiro Piper.
que vai para ali, quem vai, sabe, que era ali, quem vai para Boa Vista, ali na fazenda Boa Vista, daquela largar a ponte ali embaixo, logo para lá das Brancas ali em cima, ali era um moinho. E a fazenda Boa Vista, ela já é uma divisão da Chiapeta? Dali para cima já que se considera mais fazendas, né? O que é fazendas? Realmente é fazendas, né, lá para cima, né? Ali conta essa história que antigamente o gado era tudo solto. Aquela história que o Dilon contou ali é verdadeira, aquilo ali. Era o gado solto. E as Brancas, porque isso não sabia, isso fiquei sabendo pelo livro dele, que foi porque tinha gado branco. Nós sabia que tinha gado solto, não tinha cerca, o gado era solto. Se quiser um gado, eles caminhavam 20, 30 quilômetros, era do fazendeiro tal lá, aquele gado lá. Mas o rebanho das vacas brancas nunca foi encontrado, né? Não. Virou uma lenda. É uma lenda, né, tia, na verdade. Vacas brancas tinha as vacas, mas não, elas não eram brancas. Não eram brancas, acho que eles violaram pelo luar. Expedições para tentar encontrar e não... Mas eu acho, porque na verdade não existia o gado branco aqui, que eu me lembro com o piá, não. Um gado branco, gado zibuado, você vê para a fronteira e você vê lá para o norte, lá para cima. Nosso gado era um gado mais mestiço, sabe, mais preto, amarrom, mas não era o gado branco mesmo, sabe? Qual que é a primeira lembrança que o senhor tem de vir aqui para a sede Chiapeta? Como que o senhor pode descrever como que estava a vila naquele momento? Eu, quando vinha no catecismo, como se dizia, né, para estudar meus domingos de manhã, e nós sentávamos na frente da igreja católica, que a praça agora era tudo rua de barro. E tinha um barranco assim, mais ou menos dessa altura assim, e nós sentávamos, era gramado, e nós sentávamos a piazida ali. Nosso maior desejo era isso. E depois ir no salão do Beck, que tinha na época lá, para comprar bala, ou picolé, ou uma coisa assim, né? Porque picolé, Deus o livre, nós comíamos picolé, era mascar um chiclete. E depois nós começávamos também de ganhar uns trocos armando bolão. Jogar um bolão tinha que ter, pagavam nós lá, uns refrigerantes, mais umas coisinhas, para ficar armando o bolão. Foi na missa, tinha que ir na missa. E tinha o salão do Beck, que saiu muitos eventos, e lá na sua comunidade tinha... E tinha o salão da ICOF também, lá embaixo, que falava tal de salão de mola, que nada mais era do que um soalho que se dia, né? Me lembro quando pulava carnaval, aquilo tu ia indo meio solito junto. Lá na comunidade que o senhor morava, tinha algum salão de Não, trabalho? tinha só escola e fazia, né, as promoções na escola, reunião dançando na escola, teatro na escola. Naquele tempo de piá, entendeu? Na escola o pessoal fazia muito esse negócio de teatros, né? Tinha que inventar alguma coisa, né? O professor reunia lá e fazia um grupo, né? Um teatrinho, alguma coisa assim. Daí tinha um grupo aqui da cidade que fazia um teatro lá, apresentava, enfim. Tem uma atividade para... né? Não tinha... E tinha uma capela lá? Lá não. Não me lembro de capela lá na minha... Só se foi antes de mim, mas acho que não. Não. E aqui era de madeira ainda nesse tempo? Sim. Bem no início, mas eu, quando eu já vim no catecismo, como guri, eu já fui nessa igreja nova. Eu tenho vaga lembrança, assim, muito pouquinho dessa igreja que falam. E o senhor lembra mais ou menos da construção dessa? Tem alguma recordação? Não. Já estava toda eu sei que meus pais, meus irmãos ajudaram a construir a igreja, ajudaram a construir o hospital, tudo era comunitário na época, as pessoas faziam isso. Todo mundo se doava, todas as famílias, né? Eles se reuniam e todo mundo ajudava, porque tinha alguns dinheiro, ajudava com dinheiro, tu ajudava com mão de obra, né? Caroça de boi puxando, fazendo, e né? Sei que todo mundo se ajudava a fazer isso aí. Me lembro também da inauguração da luz, uma baita de uma festa, sabe? Nós vinhamos da escola, uma festa assim, tudo de graça. Me lembro até hoje, uma coisa que me marcou é os foguetes que largaram, e o pessoal dizia para não largar debaixo das redes de energia elétrica, e nós tudo com medo, piazedo, né? E um churrasco salgado, aquele churrasco puro sal, já tá branco de sal. Uma lembrança que ficou como gurito, já viu uma coisa dessa? Engraçado como alguns detalhes... Tu marca, né, aqueles pontos, né, entendeu? Talvez negativo, sei lá, mas na minha visão aquilo ficou ali. E a emancipação de Chiapeta
Tem alguma história? Ela ocorreu, o senhor ainda era criança. Tem alguma lembrança? Não me lembro. Assim, me lembro que foi emancipado, enfim, que falava isso, né, e tudo, mas assim, não tenho lembrança, assim, não convivi isso naquela época, né. Uns falam uma coisa, falam outra coisa, entendeu? Inclusive sobre datas, dúvidas sobre datas, entendeu? Porque fundação e instalação, enfim, né? Mas eu, sinceramente, nunca me ative a isso, no sentido de que, do meu ponto de vista, é um pormenor, é histórico, né? Tudo bem, né? Mas sei que muitas pessoas lutaram por isso, né? Pelearam por isso, né? E foi muito importante, né? Na época. Imagina o processo emancipatório naquela época, né? Tudo distante, tudo difícil, tudo sem acesso, né? Mas graças a Deus que o pessoal foi para frente e conseguiram, né? Tinha uma distância daqui a Santo Ângelo, depois daqui a Catuípe. É tudo difícil, né? Né? E daí trazer a sede com todos os serviços públicos para dentro, mais próximo das pessoas, foi um avanço muito importante isso, né? O senhor acha que o seu pai teve alguma participação? Meu pai, mais no sentido de apoio, né? Meu pai nunca foi muito assim, foi mais agricultor, uma pessoa mais humilde, né? Trabalhadora, né? Mas sempre foi atuante no sentido da participação, mas não atuando lá na frente, sabe? Entendeu? Sempre apoiando, né? Achava necessário, assim, conversavam bastante na comunidade na época. Eles fizeram muita mobilização para o plebiscito, né? Para as pessoas votarem. Sim. Então, provavelmente eles estiveram pelas brancas, porque eles iam tentando convencer, né? As comunidades a fazerem parte sim. Isso faziam muito na época, né? Se conversava. A gente sabia dessas reuniões, mas imagina, eu sou nascido em 58, isso lá em 65, tinha 7 anos, né? O que eu vou saber, né? Entendeu? Mas a gente sabe assim que se reuniam, né? E depois disso também, depois contavam, né? Que foi importante, né? Tinha que Santo Ângelo, tinha que fulano lá que era o subdelegado, entendeu? Enfim, né? Pessoas que participaram, né? Eles comentavam bastante em relação a isso. Né? E da comemoração do dia que, enfim, a comunidade recebeu a notícia de que tinha emancipado. Não, isso não. Essa festa que o senhor lembra é da Luz. Essa é da Luz. O que mais me marcou isso. Mas do antes, não sei te dizer, né? Sim. E isso foi já daí na primeira administração, que seria do Aloysio. Claudino Zimmer. Também é um capítulo controverso, já que conta a história que ele não estava na lista dos indicados, né? Isso aconteceu no período da ditadura, então não houve uma eleição para... na época era indicação dos interventores que falavam, sabe? Mas cada um conta de um jeito, saber bem certo o que é, a gente não sabe, cada um tem a sua verdade, né? Entendeu? Mas essa é uma questão que não vou me referir, né? Entendeu? Né? Comentando entre nós aqui, a gente não sabe disso aí, né? Então, sei lá, nos resumos que tu fizer, nem fala isso aí, porque com certeza. Eu não tenho conhecimento disso aí, né? Sim. E desde aquela época é uma mancha política, entendeu? Então se dividiu e criou-se isso, uns falam mais, outros falam menos, tu fala de um lado tem razão, fala do lado tem razão, como na política hoje. Se tu falar comigo, eu tenho uma verdade. Se tu falar com o meu opositor, tem outra verdade. E aí cabe o povo avaliar, né? Entendeu? Na verdade, cada um tem as suas verdades. Uns talvez falam a verdade mesmo, e outros tentam fazer a sua verdade. Eu sou muito contra isso aí. Eu sempre peço para ser verdadeiro. Não gosto muito porque já vi entre nós aqui publicações que aconteceram que não retratam realmente a verdade. Mas faz parte do jogo. E esse é um tema bem difícil de retratar. Sim. Porque cada um quer puxar a brasa do seu assado. Né? Também. Então tem que ter muito cuidado no sentido das pessoas que vai se conversar. Né? Porque às vezes as pessoas... Um dia eu até falei quando eu estava lá no início, falei para a Erminda, acho que tu que estava fazendo Erminda, eu dei uns nomes, inclusive dei o nome do seu Aldino, tem do seu Eri Schultz, tem do seu professor Milton Savariz, que eu dei na época os nomes, né? Para dar uma conversada, pessoas assim que são pessoas mais antigas, que de repente
tira uma verdade diferente do que já apontaram e que não foram consultados naquela época, naquela situação lá. Entendeu? Mas essa do Claudinho tem fundamento, sabe? E a gente conversou com várias pessoas que falam sobre isso, mas desde ali, do período que se emancipou, se instaurou já uma rivalidade política. Sim, Mas olhando, se tu olhar todos os municípios vai ter essa rivalidade, né? Então, por mais A ou menos B, pega Santo Agostinho, rivalidade política, pega em Acorá, pega 3 de Maio, vamos supor mais São Martinho, sempre tem algum Osmar no meio aí que não concorda, sabe, entendeu? Daí vai dar essas situações, gente. Mas depois, o que aconteceu? Aí se passa aquele período, vem um outro período, onde se apaga tudo aquilo ali, ou se deixa de lado aquilo ali, você começa uma coisa nova e daí tem um outro que atravessa no meio e diz, não, tem que continuar essa rivalidade. Para você ter uma ideia, em 2012, nós praticamente construímos um consenso. Tanto é que o PMDB, na época, queria ser meu vice. Meu vizinho aqui, ganhei 2 eleições dele no Ceneri. Ele disse, indo para Passo Fundo com o Kowalski, ele disse, olha, vamos se aliar com os Mar, que ninguém ganha a eleição dos Mar. Aí, o PMDB veio junto. Nós fomos construindo para fazer essa parte do PP e o PMDB. PT ia ficar fora, mas nós íamos acabar com as rixas políticas. Resultado, o Massalai vai e diz, não, eu vou de vice teu, eu vou ganhar a eleição dos Mar. E vieram daí. Aí aqui que aconteceu, os 2 vereadores do PMDB, que eram o Kowalski e o Caco, vieram do meu lado, no meu palanque. Esse Vilibaldo, vice-prefeito, junto comigo também, e os outros foram para o outro lado. Aí o João Stam me despenca para lá, que era ex-prefeito, o Massalai despenca para lá, o Sônia Schossen, que foi o vice que eles botaram para a rua na época, despenca para lá também. Se juntaram tudo contra nós, porque queria o poder. Não era uma questão pensando na comunidade, era o poder. Tu entendeu? O que acabaria acontecendo? Mais ou menos que nem acontecendo em Acorá. Passa para a rixa política, mas alguém não vai gostar. Só que diferente. Por quê? Porque aqui tinha a visão clara que queriam o poder. Não podia ser esse, tem que ser aquele. Então, você começou tudo de novo. O que aconteceu na emancipação lá, se enterrou, ninguém mais sabe disso. Tanto é que, se tu pega, na minha família tinha gente do PMDB e do PP, tinha MDB e Arena. Um irmão meu era Arena e outro meu irmão era MDB. E os dois, quando um partido ganhava, festejavam, o do outro perdia, ficava quieto, tipo assim. Então sempre tivemos divisões, né? E como que o senhor vê, a gente passou recentemente por uma eleição política, uma eleição municipal, como que o senhor vê essa questão das rivalidades, que para elas não se transformarem em inimizades, né? As pessoas passar esse período e poderem todos trabalhar em prol do município? Eu vejo assim, para mim, meu ponto de vista, a eleição acabou no dia 6, né? No que saiu o resultado das urnas, no que fechou as urnas, melhor dizendo, no que fechou às 5 horas da tarde, acabou a eleição, acabou a questão política, que até ali tu tinha que fazer. A política partidária, você tinha que correr atrás do voto, você tinha que botar teu programa e largar para o eleitor. Naquele momento o eleitor já disse o que tinha que acontecer. Esse é um pensamento que eu tenho. A política, para mim, ela funcionou até fechar as urnas, porque até aquele momento tu briga para pegar o voto, briga no bom sentido. Tu briga lá para buscar o voto, na tua visão, para que o eleitor, você venda teu peixe. O meu projeto é esse, eu pretendo fazer isso, eu vou trabalhar com aquilo. Esse é o trabalho até às 5 horas da tarde. Fechou as urnas, acabou a eleição. Que daí só vão esperar, não tem mais o que fazer. A partir dali tu só espera o resultado daquele veredito que o povo deu. E respeita essa decisão do povo. Ganhou a eleição ou não ganhou a eleição, acabou a política por ali. Da partir dali é trabalhar. Trabalhar, entendeu? No sentido de desenvolver o município. Então esse é o nosso ponto de vista. Entendeu? Que nem agora, nós estamos agora projetando já o município ano que vem, o que vai ter que ser feito, o que vão fazer, quais foram os planos de governo, botar em ação, buscar recursos, enfim, né? Política é assim, né? Todo mundo briga naquele momento, né? E a nossa visão é trabalhar para que
possamos dar resultado para a comunidade. Entendeu? Aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Achar uma forma de conseguir fazer isso para satisfazer o nosso eleitor que votou para nós, aquele eleitor que não votou para nós, que nem eu disse naquela noite na entrevista, a gente respeita a opinião porque é uma questão democrática, tu não é obrigado todo mundo votar para você. O cara é teu amigo, às vezes, mas ele tem uma opção política diferente. Eu respeito essa opção política. A opção política é dele, entendeu? Não concordou com o projeto que a gente teve, ele teve um outro projeto, beleza, ótimo. Outros votaram pela amizade, são mais amigos do outro do que da gente. A política é assim. E o que não votou hoje para você, amanhã ele vota. O que votou hoje, talvez não vota amanhã. Tanto é que eu ganhei uma eleição com 450. A segunda eu ganhei com 665. Por quê? Porque a gente fez um trabalho para todos. Trabalho, serviços públicos para todo mundo. Atendendo bem a comunidade, fazendo um bom trabalho. A comunidade reconheceu e na terceira vez que a gente concorreu com o Éder, pela nossa gestão, juntamente com o Éder e o Celso, na época, nós ganhamos com 700 e poucos votos. A chapa ganhou com 700 e poucos votos. Pelo trabalho também, pelo norte que a gente deu também. Acho que somou bastante também essa função de como que se trabalhou nessas administrações. Sempre, claro, vendo a liderança nova que está assumindo. Mas esse é o crédito que se tem, né? Então, eu penso assim, né? É o resultado do teu trabalho, do teu projeto, com aquilo que tu conseguiu colocar para a comunidade. E dali para frente trabalhar. E é o que nós vamos fazer agora, trabalhar para frente para conseguir fazer o melhor para a nossa comunidade. Sem dúvida nenhuma. Osmar, eu queria voltar ainda um pouco na questão do período em que o senhor estudou lá na Escola das Brancas. Uhum. Quais são as recordações desse período? Olha, de passar frio, de pé descalço, do fogo do professor fazer uma fogueira lá fora para nós esquentar os pés e as mãos para poder entrar dentro da sala de aula. Não tinha calçados, não só eu. Era barro no interior, todo mundo sofria com isso, né? E todo mundo estudava. Nós tínhamos na própria escola, né? Nós tínhamos trabalhos, nós tínhamos que fazer trabalhos escolares, nós tínhamos práticas, nós tínhamos uma horta bem grande para fazer lá, entendeu? E nós fazíamos todo o trabalho da escola. Ajudar a limpar a escola, inclusive, entendeu? Ajudar a limpar a escola, né? O pátio da escola nós tínhamos que limpar uma vez por semana, tinha tudo limpinho, tudo organizado, sabe assim? É uma questão assim, né? Muito boa, né? Fazia uma arte, tu ia de castigo de joelho, em cima de grão de milho, a arte que tu fazia, né? E os alunos eram arteiros, né? Fazia as artes, as briguinhas, coisa e tal, né? Mas tudo era amigo. Tu brigava, dali um pouco você era amigo. Não tinha rivalidade, não se guardava nada. Não tinha essa questão de hoje, chamar o cara disso, daquilo. Tudo era normal. Tinha preto, branco, não tinha nada disso, cara. Nós via todo mundo junto. Brincávamos, e tinha alemão, tinha gringo, tinha polaco, tinha brasileiro. Brincava todo mundo junto, só não tinha índio que estudava na nossa escola, mas todas as cores, miscigenações, tinha tudo isso aí, rapaz, e vivia em harmonia, cara. Nós temos amizades assim até hoje com meus colegas de aula da época, que estão distantes, a gente se comunica e se dá bem, né? Então, são coisas assim, é muito bom na escola. É uma escola de madeira, depois foi construída uma escola nova, aquela escola que tinha nas Brancas, era uma escola de madeira, antiga, e foi construída uma escola nova, grande também, muito boa. Tinha merenda escolar, né? Uma merenda muito boa também, né? Então a gente valoriza muito isso até hoje, né? Nas merendas escolares, a gente, quando foi prefeito, também valoriza muito isso. E a questão que é. E o Milton foi seu professor? Milton José Savariz e a professora Eniana Savariz, esposa deles, ótimos professores. O Milton ainda é vivo, Milton, né? É vivo ainda. Você comunica diariamente comigo. A gente até consegue entrevistar ele, mas ele já não mora aqui, né? Ele não conseguiu fechar a logística do... É. Mas quem sabe numa outra oportunidade a gente consegue. Ele deve estar vindo agora, final do ano, para cá de novo. E o nome da sua escola era? Na época era Escola Rural das Brancas. Escola Rural das Brancas. Depois foi Escola Luiz Folhato. Mas bem mais tarde, não sei por que cargas d'água, mas era Escola Rural das Brancas.
era estadual, né? Escola rural, se dizia na época. E trazendo um pouco, então, a questão dos seus mandatos, quais foram as principais ações na questão da área da educação que foram realizadas? Além dos professores, que nós temos um ótimo quadro de professores com ótima formação, a gente sempre se orgulhava disso, né? Foi dar uma infraestrutura, em especial trazendo a questão do transporte escolar, que as crianças eram muito deficitárias, fizemos um investimento grande, renovamos 70% da frota do transporte escolar, tudo com ônibus novo, Kombi nova, tudo, né? Então essa foi uma das coisas que fizemos, e a questão, por exemplo, da ampliação das salas de aula, né? E também da construção da nova creche ali, sabe? Entendeu? Isso aí foi um up da... Construção da EMEI Pequeno Príncipe, foi no seu período? Sim, eu construí. Esse foi também um projeto de recursos do governo federal? Governo federal. É. E essa creche, antes ela ficava onde? Onde é que era a escola, a EMEI lá em cima, agora o Ben McKern. Tinha uma crechezinha ali. E sobre a sua casa? Como que era a sua casa quando morava com seus pais e quando era criança? Nós tínhamos uma casa grande. Todas as casas na época tinham porão, que se chamava, né? Todo mundo tinha. O que era fazedor de vinho tinha as pipas de vinho. E outro guardava, era para guardar algumas coisas também no porão, que se dizia, né? Era uma casa alta, uma casa grande, né? Porque era uma família grande. E moravam, né? Era sala, cozinha, varanda, quartos. Tinha um casarão assim que não existe mais hoje, as casas no interior praticamente, sabe? As casas grandes. Todos os agricultores eram casas grandes, que eram famílias grandes. Muito grandes. Casas de madeira. Casas de madeira. Madeira, né? Os barotes tudo farquejado. Quem construiu a casa? Foi um cara que era primo do meu pai, eles lá, né, e meu pai, eles todos. Mas tinha um construtor. Eu era um piazinho, devia ter uns 4 anos, acho. Me lembro assim um pouquinho ainda do cara, né? Algumas artes que a gente fazia, a gente só lembra, né? Entendeu? Mas depois já me lembro só da casa normal que nós morávamos. E tinha toda a propriedade, criavam animais? E... Sim, tudo ali. Tinha os galpão, tinha os animais, era tudo, não era nada mecanizado. Depois, mais tarde, que foi mecanizado, né? Meu irmão começou a... Mas era tudo manual. Tudo manual. Nós tínhamos uma propriedade que nós morávamos um pouquinho mais distante, sabe? E então era... E trazendo também para o seu mandato a política habitacional, o senhor destacou como um dos principais pontos. É. Nós fizemos 176 casas, para tu ter uma ideia, né? 176 famílias colocadas. Entendeu? E ainda deixei áreas compradas, por exemplo, essa área que tem lá em cima foi a área que eu comprei. Lá para cima do CTG, onde é que o prefeito tem agora, né? Foi a gente que comprou na época. Eu comprei, na verdade, 12,5 hectares de terra. Mas comprei 4 hectares que tem lá na escola rural, que era para ser laticínios, não saiu. Tem mais 2 hectares e pouco ali onde é que vai ser o abatedouro, né? Aí 2 hectares aqui, 4 hectares ali do PAC. Porque a gente via necessidade. E não comprei mais porque não tinha área e já a ideia é ter comprado mais. Porque na verdade sempre precisa. Quando eu fiz, para tu ter uma ideia, cheguei em Brasília, esse cara disse que não tinha déficit habitacional em Chapeta. Tinha uma revista do IBGE, eu trouxe a revista inclusive, não tem déficit habitacional em Chapeta. Mas como que não tem? Não tem, mas pelo amor de Deus. Mostrei, eles baixaram no Google a Vila Rosa. Esse pessoal aqui, sabe como é que foi feito o levantamento do IBGE? Quando eu perguntava pro cara, tu paga aluguel? Não. É tua casa sim. Um casebre, que se você olhar na tua propriedade, tem casas que nem para estábulo não servem na tua propriedade, onde infelizmente algumas pessoas tiveram que morar, estavam morando indignamente. Pessoas de bem que moravam ali. Mas estavam com proprietários. Aí não tem déficit habitacional.
Então, às vezes, o censo nem sempre vai retratar a verdade como ela é. Eu tive que provar. Ainda bem que existiam as ferramentas já naquela época do Google, o cara baixou lá, eu digo, dá uma olhada aí. O cara baixou lá, tive que mudar a realidade de Chapeta. Senão nós não íamos conseguir talvez nada, né? Então por isso que às vezes tem aquela história do pingo d'água, né? Tanto bate até que fura, tu tem que ir para cima, você tem que ter consistência, você tem que ter projeto na mão, tem que conhecer o município que nem a palma da tua mão, para brigar por isso, entendeu? E aí precisava o quê? Precisava área, não tinha área do município, tive que comprar a área, e o município não tinha dinheiro, peguei endividado até o extremo, e aí tem que fazer todo esse trabalho, graças a Deus nós conseguimos isso, então essa era uma das metas. E a outra meta era embelezar a cidade. A cidade estava chovia, isso era um lodaçal, isso era vergonhoso. Uma iluminação, uma escuridão. É só ver que as pessoas, tinha gente que na Câmara de Vereadores botavam lâmpada, botavam vela nos postes. Essa é a realidade, o município a gente pegou. E graças a Deus, hoje temos um município que a gente deu um up, e o prefeito Éder continuou. Belo trabalho, está ali uma cidade bonita hoje para nós olharmos. Cada prefeito fez a sua parte. Não estou fazendo crítica aos prefeitos. Está funcionando até hoje, então quer dizer, faltava muita coisa. Tem que olhar a saúde do lado do paciente, de quem precisa do serviço público. Sempre o foco, no meu ponto de vista como prefeito, tem que olhar quem precisa do poder público. Eu tenho que ter esse olhar. Como que eu vou enxergar quem precisa da prefeitura, quem precisa do serviço público? Eu tenho que ter, eu tenho que entender isso, que as pessoas precisam disso. Do contrário, eu não consigo administrar. Esse é um ponto de vista que eu tenho. E graças a Deus conseguimos dar uma volta. O senhor sabe a história da Vila Rosa, a origem desse nome? Nunca ouviu uma história? Sim. A Vila Rosa eu conheço desde o primeiro momento, desde os primeiros moradores lá. Porque eu tinha um açougue e um abatedouro lá embaixo. Tinha batedouro lá embaixo. Lá embaixo. E aí tinha aqui em cima assim, quem chegava, logo em cima assim, eu descia, que era uma pirambeira abaixo, morava o seu Genilo lá embaixo. E tinha batedouro ali do lado. Ele morava a uns 15, 20 metros aqui assim, e nós tínhamos batedouro aqui assim. E a Dona Rosa, que era uma senhora, morava aqui em cima. Dona Rosa era a primeira moradora ali, por isso que é Vila Rosa. E o que aconteceu? Aí começou as pessoas vir dos campos, porque todo fazendeiro, todo agricultor tinha um agregado que se chamava na época. Pessoas que viveram, pessoas que criaram famílias inteiras no interior, nas fazendas, nas colônias, por aí, sabe? Eles criaram, eram acostumados a plantar um pedaço aqui, um pedaço lá, as pessoas mais humildes, né? Chegou num momento que eu acredito que foi em função das leis sociais, que na época vinha lá, porque a mecanização entrou também, valendo, entrou a mecanização, entrou a questão, mas se o cara ficar 5 anos, tem direito, não sei o que. Aí as pessoas começaram a pensar, não, para um pouquinho, mas a terra é minha, e as pessoas foram perdendo espaço no interior. E daí uns vinham aqui na vila, se comprava ou não comprava, essa história eu não sei bem certo, mas foram construindo ali. Foi no sua casinha, deu na vila que estava aí. Quando nós fizemos o cadastro, tinha 72 famílias. 72 famílias, 72 casas com família. Né? Aí que a gente buscou o projeto para 100 casas. Por quê? Porque sabíamos que demoraria um certo tempo e tinha pessoas que se casariam, enfim, né? Até o próprio Ministério das Cidades achou interessante quando nós apresentamos o projeto de botar mais pessoas. E então esse foi o nosso propósito. Compramos a área, colocamos toda a infraestrutura, né? Entendeu? E fomos selecionados, então, através do que nós apresentamos lá, fomos selecionados para participar. E aí começa todo o processo. Projeto, o município teve que bancar, pagamos R$20 mil para fazer o projeto todo da Vila Rosa. Colocamos a infraestrutura, abrimos as ruas, colocamos água, colocamos luz, né? E botamos todo o empedramento para começar a fazer, e as máquinas do município à disposição para as empresas fazer as casas. E graças a Deus está ali, né? Para você ter uma ideia, são 215 municípios de área de ação da Caixa Federal de Passo Fundo.
Desses 22 conseguiram PAC 2. Dos 22 que conseguiram PAC 2, a região Celeiro tem 21 municípios, só Chiapeta e Três Passos conseguiram PAC 2. Se fosse tão fácil assim, como dizem alguns por aí, por que os outros não conseguiram? E nem a administração do PT. Os governos, quando estão lá, eles não olham a partido político do município lá. É a tua necessidade e o teu trabalho que tu precisa. Se tu te enquadra ou não naqueles projetos do governo federal. Então não é uma questão de partido político mais. Basta ver dos 21 da região Celeiro, nenhum foi do partido do governo, por exemplo. Todos de outros de oposição. E nós entregamos quase 2 anos antes que o município de Três Passos o nosso projeto para as pessoas. Por quê? Porque nós colocamos o município em tudo que precisasse lá no PAC. O meu pessoal, enquanto estava como prefeito, tinha autorização, precisava falar comigo. Vai lá, precisa máquina, precisa carregador, precisa do caminhão, o que precisar lá para fazer funcionar. Por quê? Porque é um projeto que as empresas não têm muito lucro em cima disso, basta ver que quase todas as empreiteiras quebraram. Então, se tu começa a dificultar alguma coisa, eles vão sempre buscar aquele menor preço lá no céu, nem que demora 1 semana, 2 semanas. Nós íamos lá e fazíamos o que tem que ser feito. Recuar um entulho, melhorar um acesso, melhorar a estrada, colocar mais uma carga de pedra, dar uma patrolada ali onde é que tinha que fazer a terraplanagem do terreno, colocar a reta escavadeira, enfim, quer dizer, nós não medimos esforço nisso para que nós pudéssemos ter essa obra concluída, entregue pela Caixa para nós, e graças a Deus deu tudo certo dentro dos cronogramas que foi estabelecido. Então, essa e alguma viagem a Brasília e a Porto Alegre. Alguma viagem a Passo Fundo, aliás, melhor dizendo. Alguma viagem. Porque o projeto social era um parto, para começar. Entendeu? E depois mais a questão das construções. Né? Desafetar a área. Comprar a área, medir a área com estação total. Entendeu? São 100 casas. Aí tu vai. Um papel é uma coisa, vai lá em loco é outra coisa. Foi até conseguir acertar tudo isso. Aí tem que deixar uma parte para a área verde. Olha, foi. E essa área verde não transformaram, agora não é essa área verde que fizeram uma trilha? Não, essa área verde é aqui embaixo, essa trilha aqui embaixo. A área verde é aquela dentro do próprio projeto. E aí tem algumas coisas que precisam ser feitas ainda. O pessoal tem gente boa lá, que está usando, muito bonito na frente das casas, até com tipo um jardim na frente da casa, assim, bonito, arborizado. Esse é o papel verdadeiro. A área verde não é criar mato. A área verde tem árvores, tem um gramado, pode botar um banco lá, você não entendeu, para sentar, tomar um chimarrão. A área verde é lazer. Esse é o ponto que eu entendo como área verde. Eu não consigo entender uma área verde que deixa virar matagal. Como disse, que na cobra de lagarto, não é esse o objetivo, né? Mas se tu descer naquela parte da praça ali pela debaixo, tu descer ali assim, ó. Tu cruzou a praça, tu desce abaixo assim, tu dá uma olhadinha na frente da casa do abacate por ali. Dá uma olhada, que coisa linda daquilo ali. Um gramadinho, árvorezinhas, tudo plantado. Tudo bonito, cara. Planta eu acho que os próprios moradores, né? Porque na verdade foi feito. A gente fez no início flores, um monte de coisa, mas infelizmente não funcionou. Mas uma das coisas importantes que me diziam naquela época, vai virar numa favela. Não é uma favela. Você viu que coisa mais linda aquela vila? Eu tenho um quadro aqui dentro. Todas as casas fez melhoria, outro pintou, outro fechou com tela na frente, outro fechou um murinho, outro já ampliou a casa, pintar a casa, melhorar a casa, sabe? Tem um monte de coisas boas. Isso é orgulho. Claro que tem meia dúzia, sempre vai ter, os que são mais pobrezinhos, menos favorecidos, de repente, sabe? A parte bem de baixo tem alguns probleminhas ainda, mas estão melhor que lá. Mas vão criar porco, não criar galinha. Não vão criar porco nem galinha. Mas cria aqui sim, porque não tem estrutura nenhuma. Agora, quando tu botar a estrutura, tu vê uma coisa, os caras não vão criar isso aqui. Aí o cara do Ministério da Cidade veio aqui e discutia comigo esse assunto. Não, senhor. Eu provo para ti, vou te mostrar mais uma vila. Peguei, subi para cima, tem aquele coleginho que tinha na vila ali.
Dá uma olhada ali para debaixo ali, ó. Não tem uma horta bonita ali, ó. Não tem um pé de bergamota, não tem um pé de laranja, não tá limpinho o pátio? Ah, mas lá tem um porco. Claro que vai ter. Pois não tem estrutura nenhuma, não tem divisa nenhuma. Vai ter, mas lá não vai ter. Pode subir lá em cima. Tu não acha? Pode. Os caras se viram numa situação melhor, uma situação mais bonita. Cada um com seu terreninho dividido, bonitinho, com a divisa, tudo certinho. Os caras estão cuidando deles, cara. Olha as árvores que plantaram na frente de casa lá. É lindo de ver. Eu te confesso para ti que me emocionei no dia que a gente fez as gravações aqui de ver o capricho que a maioria daquelas pessoas tem com aquela residência deles. É um capricho, é de encher a alma, sabe, de olhar aquele povo lá com aquilo que é deles, que a família mora ali, que eles cuidam, sabe? Uma mais bonita que a outra. Enche os olhos. Tanto é que, ainda quando o prefeito, na época, eu levei um quadro. Levei pro VAG, Ministério das Cidades, mostrei para eles que minha vida. O cara ficou de queixo caído, como se diz assim, do que era a nossa vila ali, sabe? E se eu mostrar hoje para ele, eu tenho certeza que eles vai ficar com... Não vou dizer que seja melhor que Coatão, mas eu tenho certeza que é uma entre as melhores áreas dos PAC que foram construídas. Te garanto isso. É muito lindo. A nível de registro histórico, sobre a Dona Rosa, aqui foi a pioneira naquela região. O senhor saberia o nome dela? Não. O sobrenome? Não. Mas ela tinha uma casa lá. Ela tinha uma casa. A primeira casa foi ela, Dona Rosa. Vila, chamava Dona Rosa, e foi indo, depois se tornou Vila Rosa. Ela tinha, inclusive, um guri deficiente, sabe? E ela faleceu aqui em Chiapeta. Sim. E os assentamentos não foi na sua época? Vieram antes de mim. E aí, acho que um veio no tempo do Joestan e o outro no tempo do Massalai. Mas foi muito importante os assentamentos também, eles deram mais povo, né? Porque o nosso problema é povo, né? Nós temos uma área rica, produtiva, fantasticamente bom. Mas o que acontece? Não tem gente. Nós precisamos ter povo, nós precisamos de gente. Povo, pessoas morando, estando aqui. Né? Então, isso era mas graças a Deus. Tá? Eu vejo os políticos sempre falam nas suas primeiras referências, né, da liderança que eles ocupam na comunidade. Começa líder de grupos, isso vai se desenvolvendo até entrarem nos partidos. Quais que foram as suas referências de lideranças aqui no município? Na verdade, eu, como piá, estudando, me espelhei muito no meu professor Milton Savariz. Era o meu professor. E eu tinha uma vontade de ser professor naquela época. Veja bem como é que é a história, né? Eu tinha vontade de ser professor. E aí eu olhava o Milton. Depois o Milton se tornou um vereador. Foi vereador, Milton Savariz. E isso, acho que me chamou muita atenção, foi isso, né? E ele me incentivou muito para estudar também, né? Dizia que tinha que estudar, né? Todos os alunos dele queriam que estudasse, sabe? Essa que era a verdade, queria que estudasse. Isso é natural de qualquer professor, né? E daí, como estudante também, dali um pouco, fui líder de sala de aula, não sei por que cargas d'água lá, que fizeram uma eleição lá. E eu fui líder da sala de aula. Daí, depois disso, presidente de Grêmio Estudantil, daí eu organizava as festas, daí um pouco eu namorei, casei, com a minha esposa que tem hoje, a dona Laura. Nós estudávamos juntos e nós éramos, juntamente com o seu Nercisto Pilha também, que era ele e a dona Antônia, nós era colega de aula na época, entendeu? Depois foi meu vice-prefeito. E nós que liderávamos o Grêmio Estudantil, fazia as festas, fazia as organizações das festas juninas, né? Entendeu? E, sei lá, a gente acabou gostando disso, vai indo. Depois eu idealizei a Machado, ainda fora de política. O Machado, Chapéu, foi eu que idealizei. Eu era funcionário da Cotrigi na época. E aí acabei gostando da coisa, daí um pouco me convidaram para ser vereador, né? Candidato a vereador. Aí já estava concursado na prefeitura. Então, foi mais ou menos por ali a linha que a gente foi se dedicando, no sentido de... Dizia um cara na Cotrigi, na época, no final do Juquinha, ele dizia, Osmar, se nós não se meter na política, alguém vai ser político. Na época era 7 vereadores, vai ser 7 vereadores, Osmar.
ou nós vamos, ou não podemos falar mal de ninguém depois. Ele tinha uma visão, assim, então também foi uma pessoa assim que sempre estava me instigando, né? E sei lá, acho que meio que deve ser essas referências assim, que eu tinha na minha visão que eu queria ser professor. Eu queria, tipo, meio que tu te liga mais ou menos assim numa pessoa assim, ó, olhando, né? E geralmente o aluno se espelha no professor, né? Por isso que eu fico assim pensando sempre que o professor é um líder. Ele tem que ser uma pessoa muito correta nesse aspecto, assim, no sentido de que as crianças vão se basear nele, né? Então, eu acho que foi por aí que me deu o chance de participar. Isso foi algo que eu acho que é uma realidade, assim, de que a vaga está lá, né? Se a gente não colocar o nome à disposição, alguém vai ocupar essa vaga. Exatamente, foi isso que esse Juquinha, ele dizia para nós sempre, o senhor Juca, ele dizia, Osmar, se nós não for por nós, não sei que já vai ter um prefeito, vai ter um vice, vai ter 7 candidatos, vai ter 7 vereadores, ele dizia, né? Na época era 7, né? Daí quando eu entrei, daí foi 9, entendeu, candidatos, né? Então, acho que é por aí, né? Eu gostei muito também em 88, que tinha aqueles 5 minutos, era 5 minutos, acho, com a Constituição Federal, quando elaboraram a Constituição Federal. Então eles faziam um comentário, todo o Brasil, sobre a elaboração da Constituinte, que se falava na época, né? Isso também foi uma coisa que eu já estava bem maduro, já, entendeu? No sentido, em 85, né? De ter uma participação. Então, umas coisas que foram marcando um pouco assim, né? Algo que eu gostaria de abordar de forma en passant, o senhor teve uma passagem pelo Banco Bamirindos. Eu já ouvi várias vezes, foi o primeiro banco de Chapeta. Primeiro banco, o que era esse banco? Que ele não existe mais. O Banco Bamirindos era um banco comercial, né? Tipo como se fosse Bradesco, Meridional, hoje são os bancos, né? Eu acho que o Bamirindos se transformou no HSBC, né, agora. Né? Mas isso foi uma das maiores escolas da minha vida, né? Foi o banco, né? Na época, foi a maior faculdade da minha vida foi o banco, na época, né? Porque abriu muitos horizontes, né? E o conhecimento de trabalhar com as pessoas, trabalhar com a questão bancária também, né? Tudo. Trabalhei 3 anos no banco ali, sabe? Daí, depois de sair, eu pedi demissão, porque eu fui para Cotrigi, recebi um convite lá, seu Irineu. Como eu financiava todos, tu vê na época, eu financiava todo o ICMS de toda a unidade da Cotrigi, de todas as unidades da Cotrigi, nós financiávamos o ICMS aqui em Chapeta. O banco deu um crescimento fantástico em cima disso. As coisas a gente acabou gostando, né? Sei lá. E acho que foi por aí que fiz contabilidade também, né? Comecei a gostar dos números. Foi depois disso. E como que foi essa idealização da Machada? Machada nós estávamos uma vez lá no CTG, levando o passado, então meu cunhado de Porto Alegre estava ali, e eu via a TV Cruz Alta, anunciava a Machada de Cruz Alta, na época, né? E eu disse, naquele domingo, lá tinha um matinê de tarde, lá, chimarrão dançante, acho que era. Eu disse, vou fazer essa Machada, Chapeta, vou organizar essa Machada. E botei na minha cabeça, e comecei. E fui para cima, fui indo, e eu era presidente do Grêmio Estudantil, na época. Na verdade, eu já era administrador da Escola CNC Segundo Grau, melhor dizendo. Eu idealizei ela pela CNC, pela Escola CNC Segundo Grau. Eu era administrador, no final do janeiro o presidente era, e daí ele bravo. Não vou fazer, daí eu consultei a administradora estadual, a doutora Lenira Pereira Lima, e ela disse, toca a ficha. Pega alguns trocos, a CNC vai ajudar, sabe? Entendeu? Daí fomos saindo da prefeitura. Na época, meu adversário hoje, João Stamas, ele deu suporte para isso também, colocou as portas abertas da prefeitura para fazer esse tipo de coisa. E idealizamos a Machada. Mas antes disso, bem antes disso, quando eu saí como aluno, eu fui regente da banda. Da nossa banda, que foi 8 anos regente da banda. E aí nós pegamos essa banda também com 17 instrumentos, passamos para 50 instrumentos. Consegui convencer o seu Dorivaldo João Stamer como prefeito para comprar os instrumentos. Ele tinha um lado bom da coisa dele também, né? E então a gente fez essa banda municipal, entendeu?
Aí depois que idealizamos a Machada também. Então a gente conseguiu ter alguns avanços participando da sociedade. Eu acho que isso também foi importante no sentido de definir ser candidato a vereador depois. E nunca pensei nisso. Nunca me passou pela minha cabeça de fazer uma coisa para ser lá na frente. Nunca. Mas nem passar pela minha cabeça. Pois eu era funcionário cooperativa na época. Não tinha tempo para nada. Aí depois que entrei na prefeitura, que fiz o concurso, tudo lá daí que surgiu a oportunidade de ser candidato, me convidaram, né? Certo, alguém de fora, olha lá, eles vão formar um grupo político e se coloca o nome à disposição e pronto. E a inspiração do nome Machada? Foi Cruz Alta, pela RBS TV tinha na época, que tinha essa Machada em Cruz Alta. E o nome e o ano em que foi realizada a primeira edição? Não me lembro, isso foi em 83, 84. Se não me engano, 84. Então, uma tradição até hoje, né? Bacana observar que... Saiu uma vez na revista, tinha uma revista Gaudério, o nome da revista, isso é uma reportagem nossa. A revista Gaudério, Rio Grande. Bom, a gente já está quase encerrando a nossa entrevista. Como que é ser prefeito e quais são as principais dificuldades da gestão pública? Olha, duas coisas. Em primeiro lugar, é uma honra, né? Que o povo te delega, né, para você cuidar os interesses do município, ou seja, cuidar do município, cuidar das pessoas, né? O desafio sempre vai resbalar no orçamento, né? Porque, nem nós falamos antes, os sonhos são maiores que a realidade sempre financeira existe, né? Mas é um desafio, né? Entendeu? Que você se coloque e que você vê, se você olhar aquilo que tu conseguiu fazer como prefeito, esse é o maior legado que deixa para você. Porque você acaba tendo que sacrificar a tua família, sacrificar tuas horas de lazer, né? Você um monte de coisa tem que deixar de lado. Porque você assume um compromisso com o teu povo, com a tua comunidade. E te requer muito. Mas o legado que a gente deixa é exatamente essas coisas boas que tu consegue deixar para a comunidade. Se eu olhar hoje, por exemplo, quando eu vejo, que eu entro lá para cá e vejo, olhando para a esquerda, quem vem de Santo Lúcio para Chapeta, olhando para a esquerda, eu vejo o PAC 2 ali, é um sonho. Quando eu ando pelas ruas da cidade, eu vejo que é uma realidade. Quando eu vejo o transporte escolar, quando eu vejo as crianças, quando eu vejo a creche, quando eu vejo o posto de saúde, quando eu vejo o ginásio, quando eu vejo tanta coisa que a gente fez, aí tu diz, não, mas valeu a pena ser prefeito. Valeu a pena ser prefeito. Entendeu? Além de tudo que tu coloca, né, no sentido da coisa que não é material, mas o bem-estar das pessoas, o reconhecimento das pessoas quando chegam, aconteceu isso, eu tive este benefício na prefeitura, quando tive problema da saúde, quando o meu filho foi na educação. Quer dizer, você vê tanto testemunho das pessoas naquilo que você conseguiu alcançar para elas enquanto prefeito, enquanto fazer a gestão. Porque existe duas formas, existe tu fazer e não fazer. Eu ficar sentado e ser prefeito, dizer que fui prefeito, aí não vale a pena. Agora eu estar como prefeito e agir como prefeito, buscar, correr atrás, fazer as coisas acontecer, essa sim que daí te dá um resultado positivo, né? Então, vejo por esta forma. Tanto é que estamos tendo a oportunidade de ser prefeito pela terceira vez, né, que o povo confiou isso para nós. Disse, não é uma coisa do acaso, né? Eu acho que é um trabalho, uma dedicação, uma confiança que as pessoas têm na gente. Então, isso enche o coração da gente de uma eterna gratidão também, né, com Deus e com as pessoas, né, porque, né, se fosse fazer uma administração que não fosse ao agrado das pessoas, com certeza não estaria aqui, né, e nem me colocaria meu nome à disposição, jamais, entendeu? Como eu disse para mim a segunda vez quando eu fui, a primeira vez para a segunda, digo, não, só vou ser prefeito, vou concorrer à eleição se nós conseguirmos fazer uma boa administração. Graças a Deus tive um grupo bom, vice-prefeito bom, uma Câmara de Vereadores boa, funcionários dedicados, chegamos juntos na primeira, fizemos a segunda, e estamos aí agora para fazer a terceira, né? Então, vamos continuar trabalhando para deixar umas coisas boas para o nosso município, né? E contar com as pessoas, né, para que possamos fazer um bom trabalho, né? O senhor foi incumbido novamente dessa missão. Quais são os desafios e as oportunidades para o município de Chiapeta hoje
e como que o senhor vê o futuro do município? Olha, os desafios são grandes, né? Nós estamos saindo de uma situação, por exemplo, que o estado do Rio Grande do Sul sofreu com essas enchentes, né? Ela afeta não só o município de Chapeta, ela afeta afeta o estado como um todo, em primeiro lugar. Aí a questão, por exemplo, da queda da arrecadação, o município de Chapeta já sofreu este ano, uma queda brusca, como os demais municípios também sofreram uma queda brusca. Nós, em função dos preços agrícolas e das secas também, estamos sofrendo para o próximo ano mais uma queda de 10,5% no índice de retorno de ICMS, que representa em torno de 40% da receita do município. Entendeu? Então nós vamos ter uma queda de novo no ano que vem, assim como bastante município do estado, mas o município de Chapeta é o que teve maior queda dos 21 municípios, foi Chapeta, com 10,5%. Então esse é um problema. Até que se reconstrói o Rio Grande, para que comece atividades econômicas do Rio Grande do Sul, onde é que ocorre a arrecadação de ICMS, que foram muito afetadas, que é a região da Grande Porto Alegre e região de Caxias, que são as regiões que são onde é que estão as fábricas, né? Até que elas restabelecem a sua atividade econômica para arrecadar o dinheiro do ICM no Rio Grande do Sul, os municípios vão ser bastante penalizados, né? Então esse é um problema sério. A própria União, o foco hoje é reconstruir o Rio Grande, ou seja, as áreas afetadas. O governo do estado é reconstruir as áreas afetadas. Então nós vamos encontrar um desafio muito grande pela frente, nesse aspecto aqui. Claro que os governos também não vão deixar de olhar para os demais municípios, né? Mas é um desafio que está lançado para nós aqui, né? E tocar o barco, fazer acontecer, né, aquilo que o povo almeja, aquilo que nós precisamos dar de melhor para o nosso município. Então, mas estamos dispostos a trabalhar, cheio de vontade, né? Conhecimento nós temos, falta de vontade não tem, né? Temos essa vontade, juntamente com o meu vice-prefeito, o Mário, juntamente com nossos vereadores, né? Esperamos que todos, né, mas em especial da nossa bancada, para que nós unidos todos possamos achar soluções para o nosso município, né? É um município que está bem, um município bonito, bem organizado, claro que com uma série de problemas que vai enfrentar pela frente em função da situação financeira, mas são obstáculos que nós vamos ter que buscar soluções. Qual que é a importância que o senhor vê de resgatar e preservar essas histórias do passado para deixar os registros para as atuais e as futuras gerações terem conhecimento dessa história? Olha, é de fundamental importância, porque veja bem, nós estávamos comentando agora no início da nossa entrevista o que aconteceu há 50 anos atrás, 60 anos atrás, né? A gente fica no disque, né? Porque não há poucos registros, né? E a gente vê também na própria história do Brasil, conforme ela é contada, de acordo com o interesse de cada um. O interesse que houve naquela época, o interesse que houve pós aquela época, sabe? Entendeu? Então os registros são de fundamental importância. Hoje a gente já nota assim que é mais tranquilo, né? Porque todo mundo tem um celular, estamos ligados nas redes sociais, então quer dizer, sobre fatos, né? Como diz um ditado popular, não há contestações, né? Mas a gente tem que fazer esses registros, porque daqui a um pouco esses registros não feitos se perdem no meio do tempo também. Então é importante registrar isso em forma de arquivo, em forma de livro, em forma de documentário, enfim, como está sendo feito agora. São coisas importantes, as constatações da época, do momento, né? Veja bem, eu falei para você de alguns passados que eu vivi, né? Mas eu tô te contando, mas não estou comprovando eles. Mas estou falando de acordo com minha alma, meu coração e minha consciência que eu vi e tenho conhecimento disso. E você está acreditando nisso, está escrevendo isso. Agora, diferente se nós começarmos agora a mostrar isso aqui, a partir de agora, tudo registrar, tudo bonitinho, fica diferente. Exemplo do moinho. Não existe mais o moinho lá. E nem o moinho aqui em Chapeta existe mais. Existe só no Inhacorá um moinho ainda ali, né? E que é recente. Né? Mas se perguntar ao pessoal mais velho do que eu, mais experiente do que eu, né, na idade, eles vão ter que contar essa história dos moinhos, né, das escolas que tinha, como é que era naquela época, como é que funcionava, né? Porque na época não se registrava nada. Se você olhar
facilitar, não tem nenhum registro daquele moinho. Porque não tinha alvará de licença, não tinha autorização para funcionar, era tudo assim, normal. O cara chegava, botava um moinho e funcionava. Entendeu? Então é importante o registro, sabe? O fato de documentar, o fato de registrar é muito importante, sem sombra de dúvidas, né? Porque daqui 50 anos, né, nós não vamos estar aqui, né? Você sim, você é novo ainda, né? Mas assim, os nossos netos, bisnetos aí, as futuras gerações, aconteceu isso naquela época. E passa tão rápido, né? É vapt-vupt. Se falar da Machado, que foi idealizada em 84, 94, né? 2004, 44 anos. Foi isso, né? 10, 20, 30, 40 anos. Esse ano. 40 anos esse ano, né? Há 40 anos atrás nós estávamos lá no Relembrando o Passado, num chimarrão dançante lá, quando eu falei para minha irmã, meu cunhado, e vi pela TV Cruzado, vamos fazer. Surgiu a ideia ali, sabe? Vamos fazer isso aí. E tá aí hoje. E como a gente não percebe que muitos fatos da nossa vivência acabam se tornando históricos também, né? Nós fazemos história todos os dias, na verdade. Exato. O que Chiapeta significa na sua vida? Olha, para mim é tudo, né? Eu tive vários convites, por exemplo, em função do meu trabalho, tanto político quanto trabalho profissional, de assumir outros lugares, sair daqui, coisa e tal. Eu não consegui, porque eu acho que meu umbigo está enterrado em Chiapeta, né? Eu não sei, eu gosto de Chiapeta, amo Chiapeta, acho uma cidade maravilhosa, uma cidade boa de viver. Todo mundo se conhece, sabe? Se tu olhar, por exemplo, assim, as cidades grandes, você é mais um, né? Aqui nós temos endereço, nós temos nome, temos sobrenome, temos apelido, né? Todo mundo se conhece, cara. Tinha uma cidade boa, e nós fizemos a cidade, sabe? Mas a divergência política tem em tudo que lugar, cara. A gente não pode ter inimizade política. Divergência política deve ter. Que não pode ter inimizade política, em função da política, né? Não, acho que isso não, né? Mas é uma cidade muito boa, eu gosto, né? Me sinto muito bem em Chiapeta, assim, uma cidade... Quando eu estou viajando, que eu saio fazendo meus trabalhos, eu não vejo a hora de voltar para casa. Isso é natural, né? Eu acho que porque a gente nasceu e se criou, entendeu, ali, e adotamos, né? Muitos que falam, eu adotei Chiapeta, gosto daqui, que bom, né? Outros que foram embora de Chiapeta adotaram outras cidades, adoram também a cidade deles, onde é que eles moram. Isso é tudo assim, é uma coisa bonita. Tu que faz o lugar. Na verdade é essa, né? Você faz o teu lugar, você faz a tua amizade, você faz o teu bom viver ou mal viver. Tu que faz. Isso é um ponto de vista que eu tenho, eu acho que é meio que certo, né? Porque se você não se dá bem no lugar, depende, não vai se dar bem em lugar nenhum também, né? Depende da gente. Para a gente finalizar, que mensagem o senhor gostaria de deixar para sua família, também para as futuras gerações da sua própria família e das futuras gerações dos chiapetenses? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, ser verdadeiro sempre. Ser verdadeiro, ser parceiro, né? Ser uma pessoa, tentar ajudar o próximo, ajudar a comunidade onde você vive, participar dela, né? Entendeu? De uma forma ou de outra. Sempre fazer o bem, né? Entendeu? E ter caráter, ter dignidade, né? Ser honesto contigo mesmo, entendeu? E ser honesto com os outros. E você faz o bem, você faz aquilo que tu quer que as outras pessoas sejam contigo, você que faz. Você faz o teu agir, né? E tudo. E eu espero da minha família sempre a compreensão que sempre tive, que eles sempre tiveram comigo, né? De muitas vezes não estar ausente em função de uma vida política da gente foi de muitos anos, né? Basta ver, a gente participou de 3 eleições como vereador, né? Mais 2 como prefeito, sempre envolvido na política também. Então, meus filhos, né? Na infância deles também, eu não pude estar muito presente, né? Amo meus filhos, amo a minha esposa, amo meus netos, né? Entendeu? Adoro eles, né? Gosto e amo muito minha cidade. E que Deus me ilumine, né, que nós conseguimos, juntamente com o nosso vice-prefeito Mário, juntamente com nossos vereadores, nosso quadro funcionário e a comunidade, fazer uma ótima administração.
que conseguimos ter uma cidade em paz, uma cidade boa, né, como é, né, e todo mundo viver bem, né, entendeu? Onde todos conseguem um bom dia, uma boa tarde, como você está bem, quer dizer, essa cidade fraterna que todo mundo quer, e eu também desejo isso como prefeito, que nós possamos ter essa boa convivência, né, e uma convivência real, né, bonita, verdadeira, né, entendeu? Claro, como sempre disse, com divergências políticas, é claro que nós vamos ter, assim que nós temos o Grêmio Inter, temos o Grenal, né, mas que possamos ser amigos acima de tudo, né, entendeu? E que Deus me ilumine, que nós conseguimos fazer esse ótimo trabalho que a gente deseja, nosso coração deseja e nossa turma deseja isso também. É isso que eu penso. E desejo também, peço que Deus nos ilumine para isso, né? Muito bom. Algo tão básico, né? Que é cumprimentar as pessoas na rua, sim. Algo que na cidade grande a gente já não existe, né? Não tem, né? E como é triste que um cara passa por você e não te diz adeus, né? Puta, cara, bom dia, como é que está? Beleza? Pá, não está nada. Eu falo sempre de serviço público, tio. Chega, bom dia, como é que você está? Você está bem? Sei que tem dias que o cara está, né? Mas nem sempre pode estar mal-humorado, né? Tem dias que tu está com os problemas a mil, né? Mas não tem nada a ver com meus problemas, eu não tenho nada a ver com os teus, né? Mas claro que o ser humano é limitado, ele tem esses problemas, a gente entende isso. Mas não todos os dias também, né? Né? Chega no teu... Encontra o cara na rua... E eu sou do tempo antigo ainda, cara. Tempo do meu pai, da minha mãe, Deus. E o nosso tempo é nós. Pergunta ao teu vô. Tinha que tirar o chapéu cumprimentando a pessoa. Tinha que tirar o chapéu. Bom dia, boa tarde. E ai de não fazer. O professor ficar sabendo na escola, já denunciava na escola, vinha para casa do pai, tomar castigo na escola, tomar castigo em casa. Verdade. Cumprimentar, tirando o chapéu. É um respeito, né? Mas faz parte do jogo.